Eu não sou psicólogo não, sabe, doutor? Eu só sou um curioso. E eu sei que, não sei se era Freud que falava assim, eu acho que os principais teóricos da psicologia trouxeram essa abordagem de que, por exemplo, o desenvolvimento, né, do ser humano, ele é muito importante até os seus sete anos iniciais, né? Uhum. E aí, pessoal, vocês que Aquela estão primeira e segunda infância. primeira e segunda infância. Então, vocês que estão ouvindo agora, vou fazer uma pergunta muito importante para a doutora. Por que eu vou fazer essa pergunta? Porque, gente, eu que lido com o controle de pragas, principalmente baratas, formiga, rato e cupins, e agora a gente está vivendo essa onda aí desse vírus, né? A gente vê, doutora, digamos, nessa infância, né, até os seus 7 anos, a gente vê alguns pais negligenciando o medo dessa criança, né? E até, como eu trouxe aqui, potencializando esse medo. Não digo só os pais, né? Mas e também não digo que são todos, tá, doutora? Eu já vi situações babá que provoca, menino, se tu não comer, lá vem a barata, lá vem o rato, né? Ou até mesmo uma avó, uma tia, enfim, algum familiar que alimenta isso, né? Essa questão, inocentemente, talvez inconscientemente, acaba fazendo isso. Quais são os riscos que você vê nessa situação, doutora? Quando se trata de criança, todas as vezes quando você clica na tecla infância, todas as vezes que a gente fala do público infantil é sempre muito mais delicado. Por quê? Porque se a criança ela desenvolve um trauma, a criança vai desenvolver um trauma só porque alguém está fazendo medo a ela isso? Pode sim, pode desenvolver ou não. Como eu falei anteriormente, é multifatorial, são N fatores. Tem fatores genéticos, fatores ambientais, fatores sociais, emocionais, os recursos de enfrentamento que aquela criança tem, por mais que ela seja uma criança, ela também sabe, ela pode também desenvolver formas de lidar com aquele medo, né? Mas se aquele medo é potencializado, se ela é estimulada o tempo todo a sentir medo de algo, a sentir medo de rato, a sentir medo de barata, e ela é intimidada com isso, ela pode sim criar um trauma, ela pode sim desenvolver uma fobia, e é muito mais complicado. Por quê? Porque à medida que a criança vai crescendo, aquela fobia, aquele trauma, ele vai crescendo junto com a criança se não for tratado. Então, vai fazer parte do desenvolvimento da criança. E às vezes ela vai crescer com aquele medo, com aquela fobia e nem vai saber por quê.